Bitcoin está em uma zona de perigo. É disso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Vou mostrar para vocês qual a perspectiva para o mercado nesse momento e também vou analisar algumas moedas aí, comentar sobre as operações e no que devemos prestar atenção para amanhã. Bem, primeiramente, se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Bitgráfico, se inscreva embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Também aí embaixo. E se você quer que eu analise alguma moeda que você gostaria que eu comentasse sobre ela, comente aí embaixo que eu vou te responder aí nos comentários mesmo, beleza? Porque se eu for fazer um vídeo analisando todas as moedas que todos pedem, vai ficar um vídeo muito longo. E a partir de agora eu estou respondendo aí os comentários, tá? Posso levar até um dia, mas irei responder, beleza? Bem, pessoal, então vamos começar aqui pelo gráfico do Bitcoin. O que a gente está vendo aqui no gráfico do Bitcoin, galera? Bitcoin tinha feito um fundo duplo nos últimos dias, padrão ali com alvo na região dos 20 mil, 21 mil, vamos colocar 21 mil do topo anterior aqui, tá? Ele foi lá, rompeu para cima o fundo duplo, buscou o alvo. Só que, galera, agora o Bitcoin chegou em uma região de resistência, tá? E eu acho que tá perigoso para quem... Gente, uma coisa que as pessoas confundem, tá? Uma coisa é compra de trade para curto prazo, a outra é compra pensando aí no longo prazo, tá? Quem comprar agora 21 mil pensando aí no longo prazo, ele já valeu quase 70 mil dólares, tá? Quem comprar agora, daqui a alguns anos, provavelmente vai vender mais caro. Agora, se você está pensando em fazer trade de curto prazo, comprar numa resistência, na minha visão, é arriscado, tá? Lembre-se, a análise gráfica ela não busca prever o que vai acontecer, ela busca identificar os momentos ali em que são mais arriscados ou os momentos em que vale mais a pena fazer uma operação. E aqui, o mercado ele subiu muito rápido, gente. Se você fosse fazer uma operação de compra aqui, como muitas pessoas estão achando que está muito bom para fazer operação de compra, você ia ficar com stop lá em 16 mil, você ia ficar com stop aqui de 20%, sabe? São umas coisas assim que não faz sentido. Você teria que entrar com uma mão muito pequena na operação e isso ia fazer a operação quase não valer a pena, tá? Então, realmente eu não vejo sentido. Ah, mas pode subir? Pode. Tá, mas depende da sua estratégia. Se você é holder, se você está comprando pensando no longo prazo, meus amigos, Bitcoin abaixo de 20 mil, nessa região dos 20 mil, para mim tá barato. Agora, se você é trader e está querendo comprar hoje para vender mais caro ou para abrir uma operação de compra nos mercados futuros para ganhar daqui a 1, 2, 3 dias, eu acho que a gente está na região de risco. Então, eu acho que está bem esticadinho já. E quando a gente traça uma LTB ligando o topo de abril de 2022 ao topo de novembro de 2021, a gente consegue ver claramente aqui que o Bitcoin chegou aqui em uma região de resistência, tá? Então, meus amiguinhos, ele bateu o alvo do fundo duplo que ele tinha feito, ou seja, a razão dele subir ele já aconteceu, já chegou onde tinha que chegar. Ele está aqui perto de uma linha de resistência que tem tudo para segurar ele, uma linha de tendência de baixa importante, e ele está em uma região aqui em que a gente vê que nitidamente é uma resistência, tá? Essa região aqui dos 20 mil, 21, ela foi uma região que foi suporte por muito tempo, galera, de junho de 2022 até no início de novembro de 2022, o Bitcoin ficou se segurando nessa região. Então, essa região foi uma região de suporte muito forte, agora ela tem de ser resistência. Passar daqui e romper isso daqui, meus amigos, não me parece tão fácil agora. Estou dizendo que é impossível, que o Bitcoin nunca vai romper? Não, só estou falando que assim, cuidado, tá? Algumas pessoas comentaram no vídeo de ontem que eu ando muito pessimista, que eu sou muito pessimista. E não, gente, não é pessimista. É igual eu disse, tá? Para quem está pensando em longo prazo é uma coisa, mas para quem está pensando em comprar agora, para vender mais caro daqui a 2, 3 dias, eu acho extremamente arriscado, eu acho que não compensa, porque o gráfico está mostrando isso, galera. A gente tem resistências aqui no caminho, tá? É possível que o mercado rompa? É, mas você vai estar comprando num ponto que é um ponto aí que seria o ponto de quem comprou aqui um rompimento do fundo duplo vender, tá? Então você vai comprar na hora que é a hora em que os traders mais profissionais estão vendendo. Então, assim, né, cada um tem suas ideias. E outra coisa, pessoal, eu acho que o mercado esticou muito rápido, tá? Essa subida do Bitcoin, na minha visão, foi uma subida aí acompanhando bolsas americanas que estão fazendo um movimento muito similar, galera. Quando a gente olha aqui o gráfico do índice S&P 500, ele está na situação bem parecida, tá?
ele está aí na linha de tendência de baixa também, ou seja, uma região de resistência clara, né? Não tem como falar que não é uma região de resistência, um ponto aí onde não é fácil ele passar ali nos 4.000 pontos. E galera, eu não consigo ver aqui motivos para a Bolsa Americana agora romper isso daqui, tá? É lógico que a gente não pode olhar a Bolsa Americana, principalmente o SP500, que é um índice que engloba mais de 500 empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, unicamente olhar o gráfico dele e chegar a alguma conclusão facilmente. Mas isso aqui dá a dica que a tendência ainda é de baixa. E para a gente analisar o que aconteceu, o que fez o mercado americano subir nos últimos dias, galera? Fatores, tá? A inflação dos Estados Unidos abaixo do esperado, dirigentes do Fed começando a falar mais macio, começando a falar que talvez seja a hora de diminuir o ritmo ali do aperto monetário, que é o que fez as bolsas americanas caírem desde o final de 2021 até o final de 2022, tá? Então, esse é o contexto, galera. A gente tem que olhar o contexto. Qual que é a perspectiva para os próximos meses, para o ano de 2023? A perspectiva é que as taxas de juros nos Estados Unidos devem permanecer alta. Pode ser que talvez o Fed corte ela, dependendo se a gente tiver uma recessão nos Estados Unidos e tal, mas elas ainda devem chegar ali no final de 2023 altas, porque, galera, a gente está tendo mais de 6% de inflação nos Estados Unidos, tá? Um ano atrás, quando o Fed começou a pegar pesado, a subir os juros de forma quando ele começou o aperto monetário, galera, era em torno de 8, tá? Então, nesse um ano aí, fazendo todo esse aperto monetário, caiu na casa dos 2, o CPI, Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos. Então, meus amigos, não é um processo tão rápido. Eles não vão mais subir muito mais as taxas de juros, mas eles vão deixar ela nesse patamar que é ruim para os mercados, que tira dinheiro dos mercados. Outra coisa que tem animado os mercados nos últimos dias, principalmente mercados emergentes, é a volta da China, tá? A volta da China fez, inclusive, está fazendo o DXY, né, que é o índice dólar, cair, tá? Porque investidores estão buscando risco, tá? Estão buscando investir em países emergentes, enfim, como a China e outros países. Inclusive, até no Brasil deve estar entrando algum fluxo de dinheiro agora, porque o Brasil exporta muito para a China. Essa pode até ser uma das explicações aí do desempenho do real, que está agora 5,10 contra o dólar, caiu bastante. Mas basicamente isso, galera. A gente vê aqui o petróleo subindo também nos últimos dias, já está $85 o barril. Isso aqui é reflexo da reabertura da China, tá? Só, galera, que essa reabertura da China ela é boa para países emergentes, mas ela é ruim para países como Estados Unidos e Europa que estão tentando combater a inflação. Por quê? A economia da China voltando, e o governo chinês, inclusive, disse que a meta deles é fazer a China crescer esse ano 5%. Meus caros, se eu não me engano, ela não cresceu nem 3% em 2022, tá? Eles vão ter que estimular a economia chinesa, eles vão injetar dinheiro, isso vai aumentar a demanda por produtos, serviços e commodities, e isso aí atrapalha o Fed a combater a inflação, tá? O Fed está lutando aqui para derrubar, os Estados Unidos estão lutando para derrubar o preço do petróleo aqui durante o ano de 2023, subindo os juros. E muitos economistas estão falando que com a China voltando, meus amigos, o preço do barril do petróleo pode voltar para 100. Tá? Se o preço do barril do petróleo de fato voltar para 100, isso vai atrapalhar os Estados Unidos a combater a inflação, gente. Lembre-se que o petróleo é a principal matriz energética dos Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos basicamente vive de consumir energia, é uma economia muito baseada em serviços, em indústria, em transportes, tá? Então, basicamente isso aqui pode atrapalhar a queda da inflação. Ela pode não ser tão rápida, pode forçar o Banco Central americano a manter uma taxa de juros alta, mesmo no cenário aí onde você tem aí um princípio ou mesmo uma recessão, tá? Hoje a gente está tendo agora a temporada de balanço nos Estados Unidos, muitos balanços não estão vindo muito bons. E galera, sinceramente, eu acho que o mercado está se empolgando, tá? Nos últimos dias o mercado em geral se empolgou com essa questão da China, mas toma muito cuidado, não se empolgue, não caia no FOMO, o famoso Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, tá? Que é nessas de medo de ficar de fora que muitos traders acabam se dando mal. Tainan, você ainda vê o Bitcoin batendo os $12.000? Vejo, tá? Eu vejo o Bitcoin batendo os $12.000 porque graficamente faz sentido. Ele rompeu um topo duplo para baixo, rompeu vários padrões que indicam ali os $12.000, então não duvido. Basta acontecer algum evento, galera. Nos últimos dias o Bitcoin subiu, várias altcoins dispararam porque o mercado está otimista.
O mercado está feliz aí com a China reabrindo, com os dados de inflação nos Estados Unidos vindo baixos, mas a gente tem que lembrar que a gente não está no bull market, tá? A gente tem que sempre lembrar isso. E só para atualizar vocês, ontem de noite eu tinha postado um vídeo falando que a gente teria divulgação de alguns dados na China. Foi divulgado o PIB do quarto trimestre na China e na base anual cresceu aí 2,9%, esse dado era muito importante. A produção industrial na China era esperado 0,2, veio 1,3, tá? Se viesse abaixo, provavelmente o mercado ia ficar mais alegre porque ia entender que o governo chinês ia ter que, vamos dizer assim, jogar muito dinheiro para fazer a economia chinesa voltar a crescer, tá? Mas enfim, de qualquer forma, galera, isso aqui animou os mercados, mostrou que a economia chinesa ela tá resistindo bem, tá? Isso aí, não tanto como se viesse ruim, tá? Eu penso que se hoje a gente tivesse visto esses dados aqui, PIB anual da China via abaixo da expectativa, produção industrial abaixo da expectativa, talvez os mercados estivessem mais alegres, tá? Dados ruins para a economia nesses anos, 2022, 2023, são bons para o mercado, porque faz os mercados entender que o governo do país que está tendo esses dados ruins vai ter que agir para resolver os problemas, tá? Hoje, durante o dia, a gente não teve nenhum dado macroeconômico importante sendo divulgado, isso talvez explique a paradeza do mercado, né? A gente está vendo ali bolsas americanas, Bitcoin praticamente parado, sem grandes movimentações, mas amanhã é que a briga começa. Amanhã pode ser um dia de volatilidade, às 10h30 da manhã nós temos 2 dados extremamente importantes que vão ser divulgados lá nos Estados Unidos. A gente vai ter o índice de preço ao produtor, o PPI, às 10h30 da manhã, e também vamos ter vendas no varejo às 10h30 da manhã, tá? Então, meus queridos, PPI, índice de preço ao produtor, para deixar o mercado alegre, para fazer as bolsas subirem e, consequentemente, as criptomoedas subirem, o ideal é que o PPI, índice de preço ao produtor, venha dentro da expectativa, que é uma deflação, uma diminuição de menos 0,1% ou abaixo disso, tá? Então, tem que vir uma deflação para o mercado ficar feliz, tá? Os produtores, os empresários têm que ter sido beneficiados por uma diminuição de preço. Se isso não acontecer, pode atrapalhar o humor dos mercados. Outro dado extremamente importante é vendas no varejo. A projeção aí é de um decrescimento de menos 0,8. Tá? Se vier pior do que o esperado ou dentro do esperado, isso é ótimo. Mostra que a economia americana está fraca, que em breve o Fed deve ter que cortar juros. Essa é a interpretação que o mercado tem. Tá? E para a semana, galera, depois de amanhã, né, quarta-feira, dia 18, na quinta-feira nós vamos ter dados aí bem importantes também, pedidos iniciais de seguro-desemprego, índice de atividade industrial da Filadélfia. A semana é uma semana relativamente calma, tá? Sem muitos dados aí, mas é basicamente isso, galera. Se a gente começar a ver dados aí mostrando a economia dos Estados Unidos forte, ou mostrando a inflação forte, ou mercado de trabalho forte, isso pode azedar o humor das bolsas americanas. E lembrem-se, galera, o mercado subiu nos últimos dias, está todo mundo extremamente empolgado e a gente não está num bull market para isso, tá? Subidas muito rápidas assim em bear market, a gente sempre deve ter um pé atrás. E eu tenho que atualizar também a situação do trade aqui da Bitcoin Cash, galera, que eu comentei com vocês aí nos últimos dias, que eu estava montando uma operação, vi um fundo duplo sendo rompido, e a Bitcoin Cash pegou minha primeira entrada em $123, tá? Minha segunda entrada está em 115, não pegou a segunda entrada. Meu alvo 1 está em 128, meu alvo 2 está em 140, meu alvo 3 ali em 150, tá? E meu stop inicialmente ele fica ali em 110. O que acontece, pessoal? Se bater meu alvo 1 ali em 128, eu vou movimentar meu stop para o preço de entrada. Se não tiver pego a minha segunda entrada lá em 115, eu cancelo essa ordem aqui de 115 para não ficar uma ordem aberta, depois um dia o mercado voltar a cair, pegar uma ordem minha e eu comprar uma moeda que eu não quero, tá? Então, basicamente isso. Por enquanto o trade está parado, porque o mercado está parado nos últimos dias. Ontem foi feriado nos Estados Unidos, hoje não teve nenhum dado macroeconômico relevante sendo divulgado nos Estados Unidos, e o dado que veio da China não foi o suficiente, não veio mostrando uma economia chinesa fraca para fazer os mercados se empolgarem, subirem, mas a gente segue acompanhando, galera. Eu vejo ainda um viés altista nos mercados, mas tudo depende dos dados macroeconômicos que vão vir, que vão ser divulgados amanhã. Não adianta a gente querer, vamos dizer assim, antecipar, tá? A gente deve aguardar esses dados, ver como vão vir. E, meus caros, como eu disse, a gente está tendo dados bons agora, mas a gente deve ver os próximos dados. Não devemos sair comprando qualquer coisa porque a gente acha que
Ah, agora tá beleza, agora tá perfeito. Não, tá. A gente tem que ter um certo cuidado, a gente tem que lembrar que a gente está no bear market, a inflação nos Estados Unidos ainda está alta, as taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa vão permanecer em patamares contracionistas durante o ano de 2023, tá? Mesmo que abaixo ainda vão ficar contracionistas, e isso por si só é suficiente para fazer o mercado ter um desempenho que não seja dos melhores, tá? Vai ter subida, vai ter queda, a gente deve ter de tudo esse ano. Eu penso que o mercado ele vai ficar em torno dessa narrativa. Quando ele achar que o Fed vai abaixar os juros antes do que eu espero, vai subir. Quando achar que o Fed vai ter que manter mais tempo, vai cair e vai ficar nessa. Agora o mercado está achando que o Fed vai ter que abaixar antes, tá? Vamos ver quais vão ser os próximos dados, como esses dados vão alterar a percepção do mercado. E no mais, galera, é isso. Desejo a vocês aí uma ótima terça-feira, uma boa noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!